Programa de audiência da Pedras Soltas FM. 5, 4, 3, 2, 1. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra. Um programa poderoso em que todas as terças-feiras de 1h10 a gente está aqui na Rádio Pedras Soltas, compartilhando da Palavra do Senhor, aprendendo mais da Bíblia Sagrada, certo? Eu me chamo David, eu sou secretário e líder dos jovens da Igreja Verbo da Vida. E hoje eu não tô, o nosso querido pastor Roberto Soares não está aqui, mas quem está aqui comigo é nosso querido ministro e amado irmão Diego. Dá um alô aí ao pessoal, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Pai do Senhor, a todos que nos ouvem nessa tarde, que Deus continue abençoando, que será uma tarde poderosa na presença do nosso Deus. Amém, amém. Lembrando, passando os avisos aqui, lembrando que hoje, terça-feira, hoje de 7h30 da noite, nós teremos os nossos grupos de conexões. Um grupo de conexão que é uma reunião espalhado pela cidade, nas casas, certo? Tem um grupo de conexão nas casinhas, no Alto Santo Antônio, aqui no centro. Se você quiser saber o local direitinho para você ir, é só você me mandar mensagem que eu te direi, né? O local mais perto da sua casa, o grupo de conexão mais próximo à sua casa. Meu número é 879-9965-2804. Tá certo? No decorrer do programa eu vou dizer mais uma vez. Quinta também nós temos um culto poderoso, Diego, que é o culto de cura. O culto de cura divina. Você que sofre com qualquer enfermidade, qualquer doença, ou conhece alguém que está sofrendo com alguma doença, alguma enfermidade, convida essa pessoa para ir quinta-feira, não perder o culto de cura, que será quinta-feira, e a pessoa receber a cura, que Deus vai curar ela, eu creio. Então diz a essa pessoa, e se é você que está sofrendo com enfermidade ou com doença, não perca. Quinta-feira de 7h20 da noite, ali antes do hospital, ali ao lado do Mercadinho de Socorro, é o templo novo onde a gente está se reunindo. Então não perca, quinta agora, certo? Domingo a gente também tem um culto poderoso, que é o culto da família. Inclusive a gente está no propósito do Salmo 91, numa campanha do Salmo 91. Desde já eu também lhe convido para você e sua família se fazer presente, e será domingo de 7 horas da noite. E sexta nós teremos o culto dos jovens. Então você que é jovem, você também está convidado sexta-feira de 7h20 da noite a se fazer presente. Será um culto abençoado e poderoso para você que é jovem, tá certo? Prosseguindo aqui com o programa, muita gente conectada hoje, Diego, muita gente mesmo. Nossa querida irmã Luciene e o marido dela, Luciano, nosso querido pastor Roberto conectado também, irmã Fátima, a irmã Daniela, esposa do pastor, também conectada, irmã Daça também conectada. Muita gente conectada aqui hoje conosco, Diego. A audiência tá grande. Irmã Mary, irmã Maiara também conectada, irmã Elisânia, Marilene também conectada, irmão Ayrton tá com Elisânia também, estão conectados também. Muita gente, que Deus continue abençoando. Divaneide lá de São Vicente, como sempre, irmã Fábia, e por aí vai. Dando prosseguimento aqui, eu vou orar para a gente desde já compartilhar da palavra do Senhor.
Amém. Fecha os teus olhos, querido ouvinte. Obrigado, Senhor, por esse momento poderoso, Pai. Senhor, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, abra o entendimento de cada ouvinte, Senhor, para a gente compreender e aprender mais da Tua santa e poderosa palavra, Pai. Desde já eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo o empecilho, e nós não aceitamos nenhum mal nesse momento. Jesus, abra o nosso entendimento, em nome do Senhor. Todos dizem amém. Amém. Vamos lá, Diego. Amém. Então essa tarde eu tenho uma palavra da parte de Deus para cada ouvinte. Uma palavra que me chama bastante atenção sobre confessar uma vida de prosperidade. E isso é muito importante porque na Bíblia ela ressalta, David, vários pontos sobre confessar essa vida de prosperidade. E para isso, nós começamos a nossa palavra com uma frase muito importante. De muitas vezes as pessoas elas não têm para si o termo, né, de prosperidade como algo da parte de Deus. E na Bíblia diz que toda prosperidade ela vem de Deus. A prosperidade é Deus quem nos dá. A gente entende isso pela Bíblia, que a prosperidade ela vem sim de Deus. E para confessar essa vida de prosperidade, nós já começamos dizendo que as bênçãos do Senhor, elas correm para mim e me enriquecem e não me acrescentam dores. Muitas pessoas elas não querem declarar isso, mas na Bíblia ela diz que essas bênçãos do Senhor já correm para a minha vida e para a sua vida. E quando a gente fala com Deus e pergunta a Deus qual é a vontade dele e o que é que Deus tem para mim de acordo com a Bíblia, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz que porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós entendemos nesse primeiro ponto que Deus ele quer que a gente confesse a prosperidade, porque é a vontade dele que a gente prospere. E o plano dele é que a gente venha prosperar e não causar dano. O plano do Senhor é dar esperança e um futuro de prosperidade. Mas quando a gente também fala sobre prosperar, a gente podemos declarar uma palavra onde diz que nada me falta, de nada eu terei falta. E quando a gente fala que de nada eu terei falta, Deus ele também tem uma resposta de acordo com a Bíblia para essa declaração de prosperidade, quando eu digo que de nada eu terei falta. Porque diz assim em Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias, riquezas em Cristo Jesus. Então nós entendemos já em dois pontos que a vontade de Deus é que eu seja próspero, que a vontade do Senhor é que as minhas necessidades Ele vai suprir. E quando a gente declara mais um ponto de prosperidade, quando muitas vezes alguém olha para mim, olha para você, olha para qualquer um dos nossos irmãos e diz assim, que nós temos que estar vivendo de acordo com o tempo, com a crise, com as mudanças, com tudo que o mundo está adaptado, nós podemos declarar mais uma palavra e dizer que eu não sou reflexo da crise, eu sou um reflexo dos céus. E essa palavra é muito forte. Porque quando a gente está, muitas vezes assim, tem gente que passa, vive num lugar de seca, num lugar que não tem muita água, ou quem sabe, vive numa cidade onde não tem oportunidades, um lugar onde não tem oportunidade de você crescer, de você desenvolver, e muitas vezes a gente pega aquilo pra gente e diz, não, isso não vai acontecer pra mim, isso não vai chegar na minha vida, porque eu estou em tal lugar, eu moro em tal cidade, a minha família é de tal forma. E quando a gente declara que vai acontecer na nossa vida, a gente tem que dizer que eu não sou reflexo do tempo, não sou reflexo do momento, não sou reflexo da crise, da situação que está acontecendo. Eu sou reflexo do céu. Eu sou aquilo que o céu diz para mim. Então isso é um ponto também da gente declarar. E o que o céu tem de acordo com a Bíblia, diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19: e quando Deus concede riquezas e bens a quem e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é presente de Deus. Então Deus ele tem algo para mim e para você. Deus tem algo muito importante para a nossa vida nessa tarde, e para isso nós precisamos declarar uma vida de prosperidade. Ô Diego, interessante você falando isso, né? Que
isso acontece com muitas pessoas, né? Com muitos ouvintes aí, eu creio que já aconteceu, ou acontece até hoje em dia. Que as pessoas dizem assim, não tem como eu crescer em Tapetim, né? Não tem como eu prosperar, não tem como eu ter uma vida boa nessa cidade. Ou então nessa família, não, porque eu vim de uma família humilde, né? As pessoas dizem, eu vim de uma família simples, não tem como eu prosperar por conta disso. Mas eu quero te dizer uma coisa que é o que Diego está dizendo essa tarde, que quem te traz provisão não é a sua cidade, não é a sua família. Quem traz a provisão tem que ser Deus. Ou seja, quando é Deus que te provê, que te dá as coisas, que te abençoa, quando sua confiança está em Deus, pode ter certeza que não importa o ambiente onde você está, a cidade onde você está, você vai ser abençoado. Porque Deus é assim, Deus ele é o Deus do milagre, o Deus do impossível. Inclusive, Diego, você citando esses versículos, eu lembrei do versículo lá de Marcos 10, 29. Que tem muitas pessoas que dizem, não, mas Deus só vai nos abençoar na vida eterna, lá nos céus. Mas Deus também prometeu abençoar a gente também aqui na terra. E diz lá em Marcos 10, 29, que diz assim, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que não há ninguém que não tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receberá 100 vezes mais, tanto nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mãe, campos, perseguições e no mundo vindouro a vida eterna. Ou seja, Deus prometeu bênçãos aqui nessa terra e na vida eterna. É forte. Tem até um versículo agora que o pastor Roberto mandou aqui no grupo, que é Josué capítulo 1, versículo 8, que diz: não se afaste da sua boca esse livro da lei, mas medite nele dia e noite, para que você cuide de fazer tudo o que nele está escrito. Então você terá sucesso em seus caminhos e prosperará. Muito forte essa palavra. E a gente muitas vezes se apega muito a palavras, né? A palavras assim que não são da parte de Deus. Contrário. E quando eu recebi essa mensagem, o pastor convidou, veio logo na minha mente essa mensagem de falar, de confessar uma vida de prosperidade, de falar tudo aquilo que está na Bíblia e que Deus tem para mim. E Salmo 128, versículo 1 e 2 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então a Bíblia ela tem várias respostas para a gente que quer viver e quer declarar uma vida de prosperidade. E falando sobre onde chegar, falar de caminho, falar sobre palavra que a gente falou que está na nossa vida, meditar essa palavra. Tem outra frase também que eu escrevi sobre prosperidade, que diz assim, que onde eu chegar vai ter que mudar para melhor. É forte. Isso é muito forte, porque se eu estou declarando uma vida de prosperidade, se eu estou declarando, confessando essa palavra de prosperidade na minha vida, então onde eu chegar, que eu declarar de acordo com a Bíblia, vai mudar para melhor. Então, o cenário, onde estiver o cenário, onde tiver a crise, onde tiver o reflexo da crise, vai mudar para melhor. Por quê? Porque eu estou declarando, estou vivendo uma vida de declaração de prosperidade. E a Bíblia, ela é bem clara, quando ela já diz a vontade de Deus para mim e para a sua vida. A gente muitas vezes pensa que o plano de Deus para mim e para você é um plano, quem sabe, frustrado, um plano sem ação, um plano sem vontade, de sofrimento, de tristeza. Mas na Bíblia Deus já disse que Ele sabe, porque o Senhor conhece os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Por isso que é importante a gente já amanhecer o dia e dizer, confessar essa vida de prosperidade e dizer que as bênçãos do Senhor, elas correm para mim. Elas correm para mim e me enriquecem. Mas por que elas correm para mim e me enriquecem? Porque o plano de Deus, a vontade de Deus é que eu seja próspero. Então, se a vontade de Deus é que eu seja próspero, então esse plano dele, essa vontade dele, ela chega até a mim. E também é importante a gente dizer todos os dias que as bênçãos do Senhor, elas me enriquecem e não causam dano. E é a palavra que está dizendo, né, Diego? É a Bíblia que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Ou seja, se você crê nisso, você está crendo em Deus, irmão. Agora, se você não crê, você não está crendo na palavra. Você tem que crer nisso, no que está escrito. E é muito importante porque, assim, eu sou exemplo de declarar essa prosperidade da parte de Deus. Porque uma vez, David, eu nunca me esqueço, assim, de um culto lá no Verbo da Vida.
quando eu cheguei, que o pastor, ele falou que eu era voz profética. Ele disse assim: você é voz profética quando você passar, você é voz profética do seu trabalho. E daquele dia em diante eu comecei a declarar mais. Eu comecei a ter ousadia mais de declaração de fé e fazer o quê? Tocar e dizer: aqui o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode fazer algo nesse lugar. Ah, mas o cenário é esse, mas eu estou vivendo nesse cenário, mas se eu orar aqui, se eu declarar aqui, no nome de Jesus, vai acontecer. E é isso que eu tenho feito. E Deus, ele tem feito grandes coisas na minha vida por meio dessa declaração. De amanhecer o dia e a gente dizer: eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou uma pessoa que vive na vontade do Senhor, Deus tem o melhor para mim e eu vou desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. E isso é o que acontece da gente viver essa vida de declaração de fé e de declarar a prosperidade da parte de Deus. Porque muitas pessoas até criticam assim: não, mas muitas pessoas falam nisso, falam em ser próspero. A gente fala nisso porque a gente viu na Bíblia, porque a Bíblia diz isso, porque é a vontade de Deus, porque a vontade do Senhor é tão grande para mim e para você, que a gente tem que declarar. Ele espera muito a que a gente declare. Muitas pessoas assim se apegam com palavras de sofrimento. E uma vez, David, faz muito tempo, eu falava muito sobre, eu via muito o cenário que eu vivia. E certa vez eu li uma palavra que ela é bem importante, que ela fala sobre a história de Esaú e Jacó. E quando Esaú e Jacó, na Bíblia, relata a história, diz que antes do nascimento deles e após o nascimento, eram depositados sobre a vida deles palavras de maldição. Para um deles tinha palavras de maldição, palavras que eles não iam chegar, que eles não iam prosperar. E aquilo, acontece dele pegar aquilo e falar com Deus e ver que o plano de Deus não era aquilo para ele. Não era maldição, mas era sim bênção. E na Bíblia fala que Deus fez com que fosse próspero. Por quê? Porque eles declaravam, porque eles esperou no Senhor. E Deus teve um grande plano. E também na Bíblia fala muitos relatos de pessoas que declaravam vida de prosperidade. A gente tem um exemplo de quem? De José. José, que ele foi perseguido pelos irmãos, foi humilhado, foi jogado, foi feito vários absurdos, várias coisas aconteceram de ruim na vida de José, mas ele não deixou de declarar sua fé. Davi também, né? Davi, diante do gigante, diante de palavras negativas, contrárias, Davi diz: quem é este filisteu, né? Que se levanta contra o exército do Deus vivos. Eu vou pelejar contra ele, derrubarei ele e cortarei o pescoço dele, terei as recompensas. Ou seja, Davi, diante de uma situação, de uma circunstância, de um cenário de dificuldade, Davi declarou que ia vencer, Davi declarou a palavra, e assim foi com ele. E é muito forte, porque assim, muitas pessoas olham para o cenário, né? A gente falando sobre cenário, e assim, para você declarar essa fé, você tem que começar logo de dia. Amanhecer o dia logo dizendo: eu sou curado, eu sou sarado. E eu aprendi muito isso no verbo da vida, aprendi muito isso. Porque antes eu pensava que para chegar algo na minha vida, eu tinha que estar em um ambiente propício para aquilo. E eu pensava muito, eu era muito frustrado. Eu era uma criança frustrada, um jovem frustrado, porque eu pensava que só as pessoas que tinham condições, pessoas que estavam em ambientes melhor, pessoas que tinham famílias, posso dizer, mais estabelecidas financeiramente, eu pensava que só essas pessoas poderiam chegar onde elas quisessem. E mesmo eu sendo um cristão, eu não tinha esse entendimento, porque assim, eu olhava para muitas pessoas e olhava o cenário. E eu perguntava muitas vezes até a mim mesmo: mas isso não acontece comigo, isso acontece com tal pessoa. E tem até o pessoal assim mais antigo diz: não é porque tal pessoa já nasceu para ser assim, já nasceu com isso. Mas quando eu fui para o Verbo da Vida, que eu entrei na igreja Verbo da Vida, eu vi realmente que era diferente. Era diferente porque eu, pela Bíblia, através das instruções do nosso pastor, dos ministros da igreja, eu vi que pela Bíblia, a Bíblia fala que a vontade de Deus é que eu seja próspero, que a vontade de Deus é que eu tenha uma vida boa aqui na terra, que a vontade de Deus é que eu avance, que a vontade de Deus não é que ninguém venha retroceder, mas que venha avançar. E daí eu comecei a usar essa palavra de fé, a declarar essa palavra de fé, de não se acomodar com aquilo, eu posso dizer, com aquilo que você já tem, mas acreditar que o Deus que você serve, o Deus que você confia, pode levar a lugares maiores.
É tanto, Diego, que tem pessoas, né, que eles pegam a Bíblia e parece que eles só tiram as coisas ruins da Bíblia. Eles só creem nas coisas ruins, né? Mas não, irmão. Deus, ele tem coisas boas pra você e você tem que crer nas coisas boas que Deus tem pra você. O próprio Jesus disse que quem é o pai dentre vós, que se o filho pedir um pão, o pai vai dar um escorpião. Quem é dentre vós humanos o pai que vai dar coisas ruins para o seu filho se o filho pedir algo? Aí ele diz: quanto mais o vosso Deus que está nos céus, o que vos pedirem, ele dará. Ou seja, irmão, em outras palavras, Jesus está dizendo que Deus é um pai bom, que tem coisas boas para você. Você que está nos ouvindo, Deus, ele é pai. Você tá na hora de você parar de acreditar no que as pessoas dizem, no que o mundo diz, e começar a acreditar no que Deus diz ao seu respeito. Amém? Jesus, ele entregou a vida dele, né? Tem até o versículo: aquele que não poupou nem a vida do filho por você, quanto mais essas outras coisas, irmão, ele vai te dar. Ele tem essas coisas boas para você. Deus é um Deus de prosperidade. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Ou seja, irmão, Jesus tem o melhor para você, mas para isso você tem que crer. Como é que Deus vai te abençoar se você nem crê que ele é abençoador? Amém? E é importante porque, assim, quando a gente fala sobre uma vida próspera, a gente fala de declarar a nossa fé, é muito importante isso, porque a gente muitas vezes está esperando, muitas vezes, que aconteça algo assim sem a gente falar. Isso. E na Bíblia diz o quê? Eu criei, por isso falei. É forte. Esse versículo, em todo momento que, assim, David, eu digo a você, desde criança, eu fui criado na igreja evangélica, desde 3 anos de idade. Mas, assim, eu não tinha um conhecimento aberto sobre a palavra de Deus e sobre declarar a palavra de Deus, porque, assim, eu pegava os versículos antes e eu lia os versículos, e para mim, assim, quando diz eu criei, por isso falei, para mim eu estava lendo, mas eu não tinha aquela convicção de dizer, não, eu vou pegar para mim. E quando eu cheguei no verbo, foi realmente isso: eu criei, por isso falei. É a revelação também da palavra de Deus em Marcos 11, onde fala sobre a fé, sobre a gente usar a nossa fé. Eu já li várias vezes em Marcos 11, o capítulo, os versículos, mas eu não tinha pegado aqui para mim. 11:23, se alguém disser este monte, que lança-te no mar. Então, quando o Senhor, ele nos abre a nossa mente, ele nos dá uma revelação da sua palavra, é diferente. E hoje eu declaro tudo aquilo que eu creio, porque na Bíblia diz. Pode falar. Na Bíblia diz que a vontade de Deus, a vontade do Senhor para os seus filhos é que a gente venha prosperar, que a gente venha ser abençoado, que a gente seja curado. Inclusive, até quinta-feira vai ter um culto de cura, mais um culto abençoado. Já estou na expectativa, porque o Senhor há de fazer grandes coisas e a gente vive por essa palavra. A palavra diz, se a palavra diz que a gente, quando fala, a gente recebe, eu creio nessa palavra. Se a palavra diz que eu sou curado, eu sou curado. E esse versículo que o pastor mandou pra gente, ele se encaixa, porque a gente meditar nesse livro, meditar dia e de noite. Você, muitas vezes, quem sabe, está em casa nesse momento, nos ouvindo, não conhece essa palavra, ou tem essa palavra dentro da sua casa. Você tem algo dentro da sua casa, muitas vezes até fechado, uma palavra dessa poderosa dentro da sua casa. Tudo isso que a gente está falando aqui está escrito na Bíblia, e muitas vezes a gente está com esse livro dentro da nossa casa e não quer abrir, David. E quando a gente abre, vê tantas coisas, tantas maravilhas, tantos projetos, tantos planos que Deus tem para mim, para você, para quem nos ouve nessa tarde. E assim eu quero dizer a cada ouvinte que chegou o momento de você declarar e avançar. Chegou o momento de você dizer, de você confessar uma vida de prosperidade. Quem sabe você está vivendo nessa tarde em um lugar onde ninguém dá nada por você, ou você já está olhando e diz, não, acabou, aqui já é o fim. Eu quero dizer nessa tarde que chegou o momento de você confessar, porque o Deus que a gente está falando nessa tarde é o Deus que pode te levantar de uma cama, é um Deus que pode te tirar do hospital, é um Deus que pode curar qualquer doença, pode ser a doença que for, é o Deus que pode curar. É o Deus que pode te dar grandes riquezas, grandes maravilhas. É o Deus que pode curar a tua família. É o Deus que pode entrar com providência na tua casa. É o Deus que pode abrir portas de emprego. É o Deus que pode promover você em lugares. É o Deus que pode fazer algo extraordinário. Essa palavra, ela é viva, é eficaz. Essa palavra, ela nos traz a convicção do Deus que a gente serve. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. E nessa palavra, eu me apego nessa tarde. E eu creio que você que está nos ouvindo nessa tarde vai se apegar nessa palavra,
porque chegou o momento de Deus fazer grandes coisas pelos seus filhos, mas Deus só vai fazer para quem crê, para quem declara, para aquele que tem fé no Deus que serve. Eu quero dizer a você nessa tarde que o Deus que você serve não é um Deus pequeno, que você não venha colocar limite nesse Deus, você não venha olhar para Deus ou pedir algo para Deus de uma forma limitada, pensando assim, não, Deus não vai fazer, será que se eu orar vai acontecer, será que se eu pedir Deus pode fazer? Eu quero dizer a você que se você orar e acreditar e declarar, Deus faz, porque não há nada impossível para esse Deus, não há nada impossível para o Deus que pode todas as coisas. Eu quero te dizer nessa tarde que chegou o momento de você olhar e dizer, é tempo de avançar, é tempo de confessar uma vida de prosperidade, porque as bênçãos do Senhor elas já correm para mim, as bênçãos do Senhor estão sobre a minha vida, eu não tenho falta de nada, eu não sou reflexo de crise, e eu sou sim um reflexo do céu aqui na terra, e aqui nesse lugar onde eu chegar, algo vai mudar para melhor. Amém, amém. É forte, igreja. Recebe essa palavra aí, começa a praticar, querido ouvinte. Começa a praticar, que é o que Deus tem para você, é o que Deus tem ao seu respeito. O próprio Jesus, ele declarava a palavra. O próprio Jesus, ele dizia, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o próprio Jesus, ele pegava a palavra, o que estava escrito e falava. Amém? A mesma coisa você tem que fazer. Nós estamos chegando no final, falta 3 minutos ainda, Diego. Nós ainda temos 3 minutinhos. Você, como eu falei, você está convidado para fazer parte do culto. Tem o culto de cura, irmão. Culto de cura, quinta-feira agora. Essa semana, nota aí, culto de cura lá na igreja Verbo da Vida. O templo novo, a gente tá num prédio novo, certo? É ali vizinho ao Mercadinho de Socorro, aqui na principal. Antes do hospital, certo? Na beira da pista, não tem erro. Bem pertinho do hospital, na beira da pista. Você está convidado. Quinta agora de 7h20 da noite. Sexta tem o culto jovem, como eu falei, de 7h20 também. Culto jovem, você que é jovem. E domingo temos o culto da família. Nós estamos numa campanha do Salmo 91. Irmão, a Bíblia tem muita coisa. Você tem que descobrir. A Bíblia diz... muitos perecem por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento das Escrituras. Tem muita gente perecendo, sofrendo, porque não conhece a palavra. E a palavra, ela liberta, a palavra, ela dá vida. Então você tem que conhecer a palavra do Senhor, amém? Tem mais alguma coisa para falar, Diego? Aproveita aí. Eu só agradecer, né, a cada ouvinte, mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo, a nosso pastor Roberto, também a pastor Tiago, pastor Diego, a todos que estão nos ouvindo nessa tarde. Um abraço também à minha avó, meu avô que estão sempre ouvindo, a tia Aldenora, a Sabina também, minha prima. Que Deus abençoe, a Gustavo, meu sobrinho também, a todos que estão ouvindo, que Deus abençoe, e que nessa tarde a gente venha ter essa convicção dessa palavra e declarar. Amanhecer o dia declarando, à tarde declarar, à noite declarar, e sempre estar com a palavra na nossa vida, porque quando a gente tem essa palavra sobre a nossa vida, a gente tem a convicção que tudo que a gente pedir vai dar certo, e que Deus venha estar abençoando a vida de cada um ouvindo nessa tarde. Amém. Seu Deus é grande, irmão. Seu Deus é grande, Ele é vivo. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor, você tem que aceitar Ele como Jesus, como Senhor. Você tem que confessar com a sua boca que Ele é Senhor, que Ele é o único Salvador. Amém. Você tem que fazer essa confissão de fé. Se você está aí e quer confessar que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, nesse momento feche os teus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu reconheço que sou falho. Eu reconheço que preciso de Ti, Senhor. Eu me arrependo de todos os pecados, de todas as minhas falhas, de todos os meus erros. Eu Te recebo, Jesus, como meu Salvador e o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Querido ouvinte, fiquem na paz do Senhor. Terça-feira a gente está aqui, se assim o Senhor nos permitir. E que Deus continue abençoando sua casa, protegendo sua família. E é isso aí, um grande abraço aí de David, de Diego e da nossa igreja Verbo da Vida, aqui em Tapetim. Amém.